A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos dar início a esse culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus. Nós glorificamos o teu precioso nome por tudo o que tens feito, Senhor, por tudo o que és. E te louvamos, ó Deus, por causa do teu amor por nós. Não escolheríamos essa casa, não escolheríamos estar na tua casa se não fosse o teu Santo Espírito, Senhor, que nos constrangesse a isso. Sim, Pai amado, então nós te agradecemos por causa do teu Santo Espírito, Senhor, que hoje habita em nós. E que, ó Deus, nos faz estar em tua presença e querer estar em tua casa. Fala-nos, Senhor, nessa noite através da tua preciosa palavra. Recebe, Senhor, o louvor, recebe a adoração que estaremos te oferecendo nesse lugar. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, rogando-te a bênção sobre todos que aqui estão e sobre todos aqueles, ó Senhor, que também cultuarão conosco através da live. Que o Senhor derrame graça e favor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o número 398 do cantor cristão. Saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, o mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz
feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. 135. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Oh, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ler Salmo 133. Vamos ler juntos. A gente acompanha aqui pelo Data Show, vai fazermos uma só leitura. Salmo 133. Vamos acompanhar pelo Data Show e nós leremos juntos. Vamos lá. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem
em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Nós vamos fazer a nossa oração dominical, Mateus capítulo 6. E após essa oração, o ministério feminino estará louvando ao Senhor. Disse Jesus: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ministério Feminino. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos deixar o Salmo 46, o 9, o 10 e o 11. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém?
agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E a nossa irmã Creide vai falar algo. Amém. Só reforçando, igreja, a oração do Pai Nosso que o pastor orou junto conosco, né? E eu estava meditando e eu não posso deixar de passar para a igreja, porque muitas vezes a gente fica querendo fazer orações como as pessoas fossem se agradar da oração que nós oremos. Mas o Pai Nosso é a oração que nos ensina. E eu falo isso porque todas as noites, quando a gente vai dormir, João tinha um hábito que quando ele ia dormir, ele sempre pedia para orar. E não era o Pai Nosso que eu estava ensinando para ele. E ele toda vez acordava e ele dizia: mãe, eu sonhei, eu não tive um sonho bom. E eu comecei a ensinar o Pai Nosso. E agora a gente ora o Pai Nosso. E quando o pastor orou o Pai Nosso, eu percebi que ele lembrou da oração. E quando ele dorme, que ele pega no sono, ele diz: eu tive sonho ruim. E quando a gente ora o Pai Nosso, ele não sonha. Então, assim, Deus tem ensinado que o Senhor, Ele quer a nossa oração, o nosso Pai Nosso. Esta é a oração que o Senhor requer. Não orações que as pessoas às vezes querem que a gente coloque palavras agradáveis para orar e para agradar muitas vezes a homens. Oremos o Pai Nosso. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Ainda vai cantar o Ministério Infantil, não é isso? Colossenses capítulo 4, e a partir do versículo 2, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Paulo escreve, a maioria das epístolas de Paulo, irmão, a gente tem algumas lições de Paulo, por exemplo, quando a gente lê Filipenses, lemos aqui a semana passada, que ele diz assim: alegrem-se, ou alegrai-vos sempre no Senhor, e essa palavra lá está no imperativo, ou seja, é uma ordem. Quando Paulo diz isso, e os maiores escritos de Paulo, as epístolas que ele escreve, as suas maiorias, ele escreveu como essa que nós acabamos de ler, esse texto de Colossenses. Ele escreveu, ele estava em prisão, ele estava preso na cadeia. E mesmo assim, ele motiva a igreja tanto a alegrar-se no Senhor, mas aqui motiva a igreja a orar ao Senhor. Nós precisamos orar. Tem um cântico, não sei se tem no cantor, mas eu sei que no hinário cristão pentecostal tem, é um hino antigo que fala: bem de manhã, embora o céu sereno. Bem de manhã, né? Que é aquele orar sem cessar. E é interessante que o hino ele é contínuo, né? A outra estrofe diz assim: ao meio-dia e quando os sons da terra. Aí você cantou bem de manhã, ao meio-dia, e depois faz assim: do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Ou seja, todo o tempo, bem de manhã e sem cessar, vigiar, se orar, vigiar e orar. Que a gente
possamos orar ao Senhor confiante no seu poder, na sua graça, no seu cuidado bendito. Amém? O Ministério Infantil vai louvar o Senhor. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Glória a Deus. Nós vamos, em nome de Jesus, passarmos para o Ministério Louvor, para nós estarmos juntos adorando ao Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus.
convidamos os irmãos para ficarem de pé, para juntos nós louvarmos o nome do Senhor. Oi, som, oi.
louvando ao Senhor. Santo de Israel, seu nome é
riquezas deste mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim e as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. De que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim e as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode
dia, ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer, ao cair do dia. Que os nossos corações, Senhor, estejam voltados à Tua face. Que os nossos corações estejam atentos a ouvir a Tua voz, Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia, a igreja pode sentar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e a partir do versículo 25. Nos diz a palavra do Senhor: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Oremos. Amado Deus e Pai, bendito é o teu eterno nome, Senhor. Senhor, nós te louvamos por tua bondade, por tua graça. Te louvamos por estar aqui hoje à noite, Pai.
Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, das nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, por tua igreja que está reunida nessa noite aqui. Queremos rogar a tua graça. Precisamos de ti, precisamos ouvir a tua palavra, a tua voz. Precisamos ser edificados. Oramos por aqueles que não puderam estar conosco hoje à noite. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ajude. Sim, meu Pai, oramos por aqueles que acompanharão este culto através do YouTube. Que o Senhor derrame graça sobre eles através da tua preciosa palavra. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é o texto que fala sobre a ansiedade, sobre as preocupações, ou nos adverte a não andarmos ansiosos, a não sermos dominados pela ansiedade ou pela preocupação. E é claro que a gente já sabe que também um dos grandes problemas da sociedade hoje é a ansiedade. E é claro que, de repente, em algum momento talvez mais agravante, mais forte, mais doentio, talvez, mas todos nós já provamos a ansiedade. Todos nós, de alguma forma, já ficamos ansiosos e preocupados por alguma coisa em algum momento da nossa vida. Eu estava ouvindo outro dia o pastor Fernando Dias Lopes falando de um moço que ele atendeu, e eu me vi naquele moço, uma fase da minha adolescência. Ele disse que o moço chegou para ele, todo preocupado, dizendo que precisava conversar com ele, e ele disse: pastor, eu estou mal. Aí o pastor perguntou o que é, e ele disse: eu estou preocupado com minha mãe, estou pensando, se minha mãe morrer, o que vai ser de mim? E o pastor disse assim: o que tua mãe tem? Onde é que ela está? Está no hospital, está na UTI, está passando o quê, minha filha? O que é que tua mãe tem? Ele disse: não, pastor, minha mãe está bem, está em casa. É porque eu estou preocupado, pensando, e se minha mãe morrer? O que vai ser de mim? E o pastor disse: meu filho, vá para casa, vá viver com sua mãe, vá se alegrar com sua mãe. Você está matando sua mãe antes da hora, deixa a morte chegar, deixa o tempo chegar. Mas assim, o pastor, quando estava falando isso, o pastor disse que fazia 40 anos e a mãe dele ainda estava viva. E eu estava pensando em mim. A gente não morava na cidade, morava num sítio. Quando foi um dia, do nada, eu acordei assim de manhã e comecei pensando como seria a minha vida se eu não tivesse a minha mãe. E eu fui pensando como é que seria da minha vida se minha mãe morresse. E foi me dando aquela angústia, aquela coisa, sabe aquele vazio, ficou aquele negócio no meu estômago, sei lá, no coração, misturou tudo aqui dentro. E foi uma coisa tão séria que chegou a hora de comer, minha mãe comer, e eu não. E eu não queria comer, e eu fiquei lá. Eu não sei se é assim as crianças de hoje em dia, eu não lembro que é assim não. De hoje em dia, quando está muito agoniado, eles pedem alguma coisa, né? Eles querem dinheiro. Mas naquela época não, quando a gente ficava triste, a gente ia para o canto da parede, procurava um cantinho lá na parede, assim, a esquina ali ficava. E eu ficava lá nos cantos da parede, encostado, triste, e minha mãe fazia: vai comer, venha comer. Eu não queria comer, eu dei um fastio, e aquela coisa, e eu... Parecia que minha mãe tinha morrido já. Eu só pensando como é que seria se minha mãe morresse. Do nada, botou isso na mente, e eu pensei. Aí minha mãe começou: o que foi que aconteceu? Graças a Deus que minha mãe, apesar de ser uma pessoa leiga, né? Mas ela sabia o que era um filho estar diferente, é claro. E ela começou a apertar comigo. Vem cá, o que está acontecendo? E eu, nada. E eu ia dizer para ela que eu estava pensando que ela ia morrer. Mas minha mãe apertou tanto. Diga alguma coisa. Você vai dizer: não, tem alguma coisa errada, está acontecendo alguma coisa. E ela apertou. E assim, e era um tempo que a mãe podia pegar no chinelo, né? Pegar a correia, tinha uma correiazinha lá na porta, já era
a amiguinha da gente via lá na porta da cozinha, ó, uma correinha que era um pedaço da rabi, não era nem da cia, era da rabichola da cangaia do cavalo. Estava lá, aquela correiazinha. Era tão boa, aquela correia era lá. Enquanto ela estava lá, era muito boa. Quando ela saía daquele lugar, só se fosse cair no chão. Mas quando era minha mãe que retirava de lá, era horrível. E aí minha mãe foi ficando impaciente comigo, porque ela queria uma resposta. Tinha alguma coisa errada comigo e ela queria saber o que era. E você tem que falar. E naquela época o filho tinha que falar mesmo, viu? Tinha que falar. Não tinha psicólogo, não. Ninguém sabia o que era psicólogo, não. A psicóloga estava lá na porta. Minha mãe pegou, me imprensou assim e disse: você vai contar ou vai apanhar? O que é que você quer? Aí eu não tinha outro jeito. Apanhar eu não queria, não. Era melhor contar. E eu sabia que era muito ruim contar aquilo porque estava me matando. Aí eu fui contar para ela, botei para chorar, contando o que eu estava pensando que seria da minha vida. Assim, ela nem lembra mais disso. Pode perguntar ela que ela não lembra dessa história. Mas eu lembro, porque a sensação foi tão ruim, para mim era tão ruim. E aí quando o pastor Hernandes falou na história do jovem que veio para ele contando essa história todinha, aí ele falou: foi mais de 40 anos e a mãe dele está viva até hoje. Não é a minha mãe também? Graças a Deus está viva até hoje. Eu quase morria naquela manhã. Olha, da manhã, acho que até uma meio-dia. Foi uma angústia tão grande. Aí quando eu contei, eu digo: agora eu vou apanhar, né? Porque eu vou contar uma história dessa para minha mãe, que essa besteira todinha de não comer, morrer aqui, era porque eu estava pensando que minha mãe ia morrer um dia. Ela foi e disse: desse besteira, menino, acaba com essa besteira. Olha aqui, eu estou viva, eu não morri, eu não vou morrer. Aí eu fui tomando um ano, minha mãe está viva, minha mãe não morreu, minha mãe não vai morrer, e o coração foi se alegrando, daqui a pouco eu estava comendo. Pois bem, deixa eu contar uma coisa para você. As nossas ansiedades são por isso. Elas acontecem com a gente por causa disso. Primeiro porque as coisas dessa vida, as coisas às quais nós nos apegamos, as coisas que às vezes nós achamos que nos dão segurança, essas coisas são passíveis, elas são passageiras. Elas têm fim. Jesus fala lá que, se nós lermos um pouquinho antes do versículo, aliás, do versículo 19 até o versículo 20, antes do versículo 25, 19 a 24, se você ler lá, você vai ver Jesus falando que a gente não deve juntar tesouro onde? Aqui na terra, porque aqui o ladrão rouba, aqui a traça rói. Então, assim, a ansiedade, nós vivemos ansiosos e preocupados, por quê? Porque as coisas que fazem parte da nossa vida, elas são passageiras, elas são roubadas, elas se gastam, elas se deterioram. Não é? É assim. Tem coisas que eu fazia que eu não faço mais. E eu pensava que isso aí era para quem era velho. Mas eu já vi que é para jovem também, que eu não sou velho ainda. Tinha coisa que eu achava interessante e minha mãe ria muito, o pessoal lá em casa ria com meu pai quando ele ia calçar a meia, às vezes, que meu pai estava lá empando para botar a meia no pé, porque para se abaixar, para curvar-se, para colocar a meia no pé. E às vezes, de vez em quando eu vou colocar a meia no pé, eu começo a sentir uma certa dificuldade. Aí eu me lembro do meu pai, aquela elasticidade que eu tinha, já não tenho mais. Eu me lembro em 2015 para 2019, quando eu estava fazendo o seminário lá no IPCEP, no dia que eu vim, que desci ali naquela saída da Avenida Recife, ali na Imbiribeira. Quando eu desci na avenida, fiquei lá esperando, e de repente veio um rapazinho na bicicleta, eu pensei: vai me roubar, não tem outra. E quando eu deixei ele passar na frente, que ele parou lá, eu saí me afastando sem ele olhar para trás. Quando ele olhou para mim, eu já estava bem distante, e aí ele coçou assim para tirar alguma coisa debaixo da camisa. Eu atravessei a via, peguei o canteiro do meio ali, corri até a UPA, e já fico pensando, isso foi em 2015, a gente está em 2023. Se fosse hoje, eu ia me render. Eu disse: leve, tome, eu não vou correr mais não, que se eu vou correr, como é que a gente chama? O mocotó dói, o tornozelo dói, não sei o que dói, o pé dói. O tempo, as coisas fazem os bens, as coisas que a gente tem, o que a garantia, a segurança que a gente tem, se acaba, se gasta. Os bens deste mundo, uma outra coisa que causa essa ansiedade ou essa preocupação em nós
é porque os bens desse mundo, eles se poluem, eles se contaminam. Você pode observar, o homem, ele não tem nada, e ele passa a ter uma coisinha só, um bem qualquer, ele às vezes se acha melhor do que o outro, ele já não trata o outro, ele já despreza outros. Quantas pessoas nessa vida que se corromperam por causa de um pouquinho de dinheiro a mais que tiveram, não dá nada na vida, vai morrer do mesmo jeito que o outro, mas ele acha que é alguém melhor, ele se corrompe. Mas uma outra coisa também que nos causa ansiedade, que nos deixa preocupados nessa vida, é porque os bens dessa vida, as coisas dessa vida, elas exigem de nós uma dedicação de servo. E o Senhor Jesus orientou lá, aconselhou lá, que nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que ter um só Senhor. Deus tem que ser o Senhor da nossa vida. Quando nós mesmos achamos que nós somos os donos da nossa vida, nós entramos em crise espiritual diante de Deus, porque é Deus que é o Senhor da nossa vida. Quando a gente entende isso, a gente vai viver uma vida de obediência a Ele, a gente vai servir a Deus com mais dedicação. Mas existem mais outras coisas que deixam a gente ansioso e preocupado nessa vida. Satanás, ele faz e ele tenta convencer a gente de que a gente precisa lutar por coisas que vão além, estão acima e não tem relação com aquilo que é a nossa necessidade. A gente esquece de ser agradecido a Deus pelas coisas necessárias que Ele nos dá. O homem acaba se tornando aquela mensagem que nós perguntamos aqui, quando estávamos perguntando domingo passado, qual foi a mensagem do outro domingo, e que foram respondendo, a gente acaba esquecendo de gratidão, de ser agradecido a Deus. Ou não é assim? Quando eu estava com o Alessandro, acho que no começo do mês, eu fui encontrar com ele, eu não sei, foi ele pegou lá na Abdias, ele tinha vindo à casa do pastor Pedro, e eu vim do trabalho, encontrei com o Alessandro, quando a gente desceu lá na Dantas Barreto, e ficou esperando o ônibus. Aí chegou um moço com um saco assim, arrastando um saco, quase arrastando, aí fez assim, aí disse, olha, Deus é bom, Deus usa pessoas boas para ajudar a gente. Aquela coisa, né, que eu sempre digo, a gente se arma logo, né? Eu já me armei aqui, isso é um pidão, quer dar o golpe, aí ele ficou, Deus é bom, né? Deus é gente boa, eu peço ajuda porque eu sei que Deus tem gente que Ele toca os corações, porque Ele vai dar muito mais à pessoa, não sei o quê. Irmãos, daqui a pouco aquele homem se virou para o saco de lixo que estava aqui. Ele pegou o saco de lixo, tirou do saco de lixo uma marmita velha, e ele na frente da gente, não foi? Foi uma marmita? Foi alguma coisa assim. Ele na frente da gente, ele pegou e comia, falando com a gente, pedindo a gente e comendo aquilo. Eu às vezes reclamo porque eu vou comer cuscuz de novo. Mas não é assim. Não é, a gente reclama. Ai, meu Deus do céu, eu já enjoei de carne. Irmã Bia não gosta de carne, só de carne de bode. Irmã Bia não gosta de carne maciça. Eu fico dizendo, irmã Bia tem algum problema, porque carne não é bom demais, gente. Acho que a irmã Bia é muito sabida, ela gosta de carne mais cara, que a de bode. Mas assim, mas não é, irmãos, tem hora que a gente reclama da carne que a gente está enjoado de comer, não é? E tem gente catando no lixo e comendo. Ou seja, em outras palavras, a gente às vezes deixa de ser agradecido ao nosso Deus. A gente deixa de ser grato a Deus. Então, às vezes, a questão de vivermos em crise, na ansiedade, na preocupação, é porque a gente, às vezes, não se toca, a gente não se dá conta que Deus não está deixando faltar o pão na nossa mesa. A gente está enjoado porque tem. A gente está enjoado porque repetiu. Já pensou? A gente precisa ser mais agradecido. Tem um pastor, que agora não está mais nem pastoreando,
ficou muito famoso, pregava nos Gideões, tudo. Mas o testemunho dele lá nos Gideões, o primeiro culto, acho que ele pregou lá, foi muito emocionante a pregação dele, que ele é aqui do Nordeste, aqui perto. E ele estava em São Paulo, foi para lá, e foi morar na rua. E quando foi um dia, ele pediu comida no restaurante, e ele viu quando o caba juntou o resto da comida lá, que ele tanto pedia, o caba juntou, trouxe, e ele viu quando o caba de propósito cuspiu dentro da comida, e ele não teve outra coisa, porque a fome era tamanha, e ele comeu aquela comida. Ele disse, eu comi. É inacreditável essas coisas, irmão, mas é inacreditável se eu não tivesse visto aquele caba comendo comida do lixo. E ele não tinha cara de doido, não. Ele parecia ser um cara bem articulado, falava muito bem. É claro que não é saudável uma pessoa assim também, é claro, né? Que hoje em dia a gente pode lutar para fazer alguma coisa, para não comer comida do lixo. Mas eu estou falando que a gente precisa ser mais agradecido a Deus. E nós temos um Deus que tem sido tão bom com a gente. Agora, às vezes, também a gente vive tão ansioso, tão preocupado com tantas coisas, isso nos impede de viver coisas que Deus, Ele mesmo, quer nos proporcionar. Às vezes a gente acaba deixando de viver algo de Deus na nossa vida, por causa da ansiedade, da nossa preocupação. E essas preocupações, essa ansiedade vem quando a gente às vezes esquece dos valores que Deus tem nos dado. Observe as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Você é precioso, você tem valor para Deus. Você tem muito valor para Deus. E aí a gente fica ansioso pensando que a gente resolve as coisas. E ele vai diz no versículo 27 que a gente não consegue acrescentar um dia sequer de vida a ninguém, para ninguém. Quando chega a hora da morte, não tem como dizer, não, vai viver mais um dia. A gente não resolve, a gente não consegue solucionar isso. A gente não tem solução para isso. E a ansiedade tira a nossa fé, a incredulidade acaba tirando a nossa fé, tirando a nossa motivação. A gente acaba esquecendo de descansar na provisão de Deus para a nossa vida. Pois bem, Jesus começa essa palavra e ele vai falando para os seus discípulos, dizendo, eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida. Não se preocupem com o que vocês vão comer, nem se preocupem com o próprio corpo, quanto ao que vocês vão vestir. Porque ele diz assim, não se preocupe com a sua vida, na sua vida com o que você vai comer. Por quê? Porque a vida vale mais do que o alimento. E quem foi que lhe deu a vida? Ele. Não se preocupe com o seu corpo, com o que você vai vestir. Quando não se preocupe, irmãos, também lembre-se uma coisa. Ele usa o exemplo das aves dos céus. Das aves. Ele diz que as aves não costuram, as aves não plantam, as aves não semeiam, as aves não têm celeiro. Mas ele não diz, mas lembre-se, ele não diz que as aves ficam de perna cruzada no galho da árvore esperando a comida. Elas sempre se movimentam para se alimentar. Não é dizer que é ficar, não ser ansioso ou não estar preocupado, é não fazer nada na vida. É ser preguiçoso, é ser displicente, é ser desatento, é ser irresponsável. Não é isso. Mas ele diz que o teu corpo é mais importante do que a roupa. Se você não faz uma roupa, mas você compra uma roupa. Você costura uma roupa, tem alguém que confecciona uma roupa. Mas o seu corpo, quem fez foi ele, quem deu foi ele. Ninguém faz o teu corpo, ninguém te dá o corpo. E ele está dizendo, então não fique ansioso, se você vai ter, como é que você vai se vestir amanhã? Porque aquele que te deu o corpo pode te dar roupa. Cuida desse corpo. Não se preocupe com relação com a sua vida, com o que você vai comer, com o seu alimento. Porque o alimento é precioso, mas você compra o alimento, mas a vida você não compra. A vida quem dá é Ele. Então tudo está começando do alto para o baixo. Ele pega do superior para o inferior e está dizendo para você o seguinte, o mais importante Ele já fez. O mais importante Ele deu. Ele te deu um corpo porque Ele não te dá roupa.
Ele te deu vida porque Ele vai deixar faltar alimento para você se alimentar. Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar de você. O que nós estamos precisando aprender é que nós temos um Deus que é tão real quanto qualquer coisa que nós estejamos passando ou vivendo nesse mundo, nessa vida. Ele é real. Quando Maria Madalena foi ao sepulcro para ver o que tinha acontecido, para ver se o corpo dele estava lá, para ver se tinham roubado o corpo de Jesus, ele aí desistia, se estava lá no túmulo. Quando ela chegou lá, ela encontrou Jesus vivo. O anjo disse, porque busca aquele que está vivo entre os mortos. É uma realidade, Jesus estava vivo, ou seja, o seu Deus é vivo, Ele vive. Isso é uma realidade. O homem pode até não aceitar, o homem pode até não crer, mas o seu Deus é vivo. Ele está vivo. E o Deus que te deu o corpo é o Deus que vai dar condições de você ter roupa. O Deus que te deu a vida é o Deus que vai dar condições de você se alimentar. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar desse problema, Ele vai tirar essa angústia, Ele vai tirar essa dor, Ele vai tirar esse sofrimento. Por quê? Porque Ele deu a vida e Ele quer que você tenha paz nessa vida. Esse Deus, Ele cuida de nós. Então que a gente possa crer e confiar no Senhor. Nós temos um Deus que haja o que houver, aconteça o que acontecer, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele cuida de nós. A gente chega lá, vai para o hospital, é socorrido, os médicos fazem todo o esforço. Mas a gente sabe que quando volta para casa, foi a mão de Deus que esteve conosco. Foi a mão de Deus que operou sobre nós. Foi o Senhor que fez isso. Foi igual a história da irmã uma história muito antiga, da irmã que era glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o pastor lá no culto estava incomodado, porque a irmã ficava, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o pastor teve que chamar a atenção da irmã, disse, é demais, ela está atrapalhando até a da pregação, tanta glória a Deus, aleluia. E ele foi chamar a irmã no final do culto, perguntar a ela, irmã, por que, minha irmã? A senhora faz isso o tempo todo, dá tanta glória a Deus, aleluia. Mas, ó pastor, se o senhor soubesse quem era eu, se o senhor soubesse como era a minha vida, se o senhor soubesse de onde eu saí, de onde o Senhor me resgatou, de onde Deus me tirou, o Senhor ia fazer comigo, glória a Deus e aleluia, pela sua vida, irmã, pelo Deus bendito que cuidou de você, que tirou você da sarjeta, que tirou você do inferno, que tirou você da lama, que tirou você da perdição. Você ia ter motivo para glorificar a Deus o tempo todo. Vá na minha casa, pastor. Eu conto as histórias aí, saem acrescentando, dizendo que o pastor foi na casa da irmã, quando chegou lá, mal tinha onde sentar na casa da irmã. Mas ela agradecia a Deus por tudo que Deus lhe dava. O pastor disse, eu aprendi com aquela irmã que eu não glorifico a Deus, coisa nenhuma. Eu tenho que aprender a glorificar esse Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele realizou na minha vida. Agora, ele diz que a gente não fica ansioso quanto ao que vamos vestir. Aí ele começa pelas aves. Uma ave. Se você prestar atenção, você não vai esperar. As aves, elas não esperam que alguém lhes sirva comida para que elas cantem. É só você acordar de manhã num lugar que tenha uma árvorezinha qualquer como essas que tem aqui na frente, cedinho, antes do dia amanhecer, você vai ouvir o barulho dos pássaros nela cantando. É um barulho que eles fazem tão grande. Parece que eles têm a maior felicidade de terem acordado com vida. É como se eles estivessem dizendo para Deus, obrigado, Deus, pela vida. Se eu acordei, vai ter comida para mim. Se eu acordei, eu vou comer hoje, eu vou me alimentar hoje. O Senhor cuida de mim.
Parece que eles estão dizendo isso. E a gente aqui já falou, e esses pássaros que não têm emprego, não tem carteira assinada, eles não têm fundo de garantia, não têm seguro-desemprego, não tem benefício do governo, a mãe dele morre, o pai do pássaro morre, não fica nem um seguro para eles, nada, e eles acordam todo dia cantando com a mesma felicidade. Jesus está dizendo: vocês sabem o quanto vocês são preciosos, vocês valem mais do que o pássaro, vocês são mais importantes para ele, para o Pai, do que qualquer um desses pássaros. Então, se vocês sabem que os pássaros são tão bem cuidados como são, e eles não têm o valor significativo que vocês têm, aprendam a comportarem-se como os pássaros, sendo agradecidos a Deus pelo que vocês têm, pelo que Ele fez na vida de vocês. Comecem a fazer isso o mais rápido possível, porque nós vivemos o tempo de gratidão, devemos ser agradecidos ao Senhor. E aí eu chamo a atenção para uma coisa que nós falamos aqui desde o início do ano, desde o primeiro culto do ano, desde o primeiro domingo do ano, ou talvez desde o último culto do ano passado. Nos preparássemos, porque este ano é o ano de culto e ações de graças, ficarmos em débito com Deus, devendo culto de gratidão, porque nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que cuida da nossa vida, nós temos um Deus que quer o melhor para nós, nós temos um Deus que quer o nosso bem, nós temos um Deus que o amanhã Ele já preparou para a nossa vida. Nós precisamos apenas confiar e vivermos a nossa vida de gratidão e de adoração a Ele hoje. E Ele usa os pássaros e depois Ele fala dos lírios. Uma flor tão singela, tão bela, tão limpa, tão pura, tão bonita. E Ele diz assim: é tão lindo, é tão puro o lírio. Nem Salomão se vestiu igual a ele. Quem foi que fez o lírio como ele é, daquele jeito? Bonito como ele é, belo como ele é. Quem foi que fez isso? Jesus está dizendo: foi o Pai, Ele fez o lírio. O Pai que fez o lírio, que vai murchar, vai secar, amanhã vai ser jogado no fogo, é o mesmo que fez você, que vale muito mais do que o lírio. E o lírio, nem Salomão se vestiu como ele, em toda a sua ostentação, em toda a sua riqueza. Salomão nunca se vestiu como os lírios. Mas o Senhor cuida dos lírios, o Senhor fez eles tão belos. Você vale mais do que eles. O Senhor tem você como mais importante do que os lírios. A sua vida é mais significativa, é mais preciosa, é mais valiosa. Era bom que muita gente, até mesmo crentes, aprendessem e dessem atenção ao que o texto sagrado fala, irmãos. Porque Jesus colocou os pássaros, Jesus colocou os lírios, Jesus colocou aves, Jesus colocou plantas, falando de coisas valiosas e significativas. Mas de tudo isso, Ele disse que cuidava de todos eles, que o Pai cuida de tudo, mas de tudo o Pai colocou que você ainda é mais importante, que o ser humano é mais importante. E aí tem gente que o lençol dele, quando no lençol dele não dorme ele e a esposa debaixo do mesmo lençol, tem que ser lençol separado. Já tem gente que dorme debaixo do lençol ele e o cachorro, ele e o gato. Está repreendido, irmão, em nome de Jesus, um negócio desse. Faça isso não, pelo amor de Deus. Jesus diz: quem vale mais? Você. A sua vida é mais preciosa do que a vida. Trate bem, irmão, não estou dizendo aqui, não estou falando que você vai maltratar cachorro não, viu? Faça isso não, pelo amor de Deus. Mas tem gente beijando cachorro, tem gente beijando gato. Pelo amor de Deus. E fazendo careta para o cônjuge. Eu falei que outro dia sobre bitoca, lembra que eu falei com a irmã Bia sobre bitoca, né? O marido pede uma bitoca, a mulher... Eita, mas bitoca fica meio feio, né? Pede beijo à mulher, a mulher pede beijo... Vira o rosto. Tem gente cheirando cachorro, pelo amor de Deus. Tem gente que não sabe o valor que Deus tem dado a ele, o valor que Deus tem dado à sua vida. Tem gente que não sabe a preciosidade da sua família. Quando você olhar e ver que Deus Ele cuida de você,
assim, ou muito mais do que Ele cuida dos pássaros. Deus cuida de você muito mais do que Ele cuida dos lírios. Você pode chegar em casa e dizer para o seu cônjuge, pode dizer para sua esposa, para os seus filhos. Você pode dizer para eles, Deus nos fez importantes, nós temos valor. Nós precisamos aprender a adorar esse Deus que é tão bom, que é tão precioso, que cuida tão bem da nossa vida. Nós precisamos aprender a valorizar mais a comida que nós temos na mesa, que o Senhor tem nos dado. E Ele diz assim, e a oração no Pai Nosso ensina isso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Peça para ter alimento na mesa hoje. Ele cuida de você. Ele quer que você tenha pão hoje. Jesus fala disso na oração do Pai Nosso. Sejamos agradecidos que Ele cuida de nós. Nós temos alimento porque Ele cuida de nós. Nós temos vestes porque Ele cuida de nós. Tem tanta gente que pode comprar roupa e roupa mais cara. Pode ir nas mais chiques lojas, boutiques, nos shoppings mais caros. Mas a vida está se desfiando por causa de uma enfermidade. E ele não pode fazer nada, não pode melhorar, não pode acrescentar nada na saúde dele. Tem gente que está em estado vegetativo em hospitais. Tem tudo, tem riquezas, tem dinheiro suficiente para comprar muita coisa, para comprar bens valiosos. Mas não pode estar aqui com a gente hoje cantando o hino de louvor a Deus. Não pode sair caminhar com a sua família, não pode abraçar seus filhos, seus familiares, não pode sentar na mesa com eles, não pode trocar de roupa sequer. E a gente não pensa, muitas vezes, como Deus tem sido bom conosco, como Deus tem sido bom com a nossa vida. Quando você olhar para a sua família, quando você olhar para o seu lado, não está todo mundo da família aqui, não está não, mas tem o meu filho, está do meu lado aqui na casa do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu não pude trazer mais gente não, mas meu esposo está aqui, a minha esposa está do meu lado, a gente está junto adorando a Deus, que maravilha. O Senhor está cuidando, Deus está cuidando. E pode crer, confiar no Senhor, que Ele vai transformar muita mais vida, outros corações serão transformados. Que Ele vai usar você para expandir o seu reino, para que o seu reino cresça, para que o seu reino seja propagado. Ele vai usar você para que a sua casa, a sua família seja abençoada. Aprenda a ser agradecido a Deus, a viver para a glória dEle, a viver para Deus de fato e de verdade. Deus cuida de você. Então quando alguém chegar reclamando, olha, a situação está feia. O governo fez isso agora tem isso, vai ter juros não sei em quê. Diga a ele, no céu não tem juro não. No céu não tem inflação. O governo do céu não muda, ele é perfeito. Ele é santo. Não há crise, com Deus não há crise. O nosso Deus não tem crise com Ele não, irmãos. Tu vai passar. O que você passa hoje, o que você sofre hoje, vai passar. O nosso Deus é poderoso para transformar isso. Não fique ansioso, não fique preocupada, em desespero, não. Deus vai cuidar, Deus está cuidando. E não há nada que seja impossível para Ele. Tem um moço lá na empresa que eu ficava incomodado. Não vou dizer que eu fico mais não, né? Porque a gente está aprendendo. Eu ficava incomodado. Eu estou lá na sala. A sala que eu fico é uma sala pequena, fechada. E eu só ouço o povo quando eles chegam na portaria. E esse moço, quando ele chega na portaria, ele só fala, é assim mesmo. Vai dar resultado, tem que produzir mesmo. Não sei o quê. Aí parece que ele é um puxa-saco da empresa. Ele trabalha na limpeza, lavando o ônibus, parece. Aí ele só fala assim, aí ele chega lá para tomar um cafezinho, que o porteiro vende o café lá, e ele chega, aí ele começa bem alto. É porque não sei o quê. E ele fala num tom bem alto. Aí essa semana eu entrei no banheiro, ele estava. Aí quando eu entrei, ele estava dizendo para o moço assim, nesse mesmo tom de voz dele, né? Baixinho como ele fala.
Confia em Deus, rapaz. Confia em Deus. Deus é fiel, Ele tem poder. Ele mudou a minha vida. Ele cumpre promessa. Eu estava em Santa Catarina, perdido nas drogas, morrendo na rua. Ele prometeu para mim que ia mudar a minha vida e Ele honrou. Ele mudou a minha vida. Aí eu entendi. Eu disse, agora já não vou ficar mais incomodado com a zoada desse homem, não. Que Deus continue usando ele nesse tom de voz. Tem gente que tem que andar no desespero mesmo, porque do estado que ele saiu, ele tem que bradar em alta voz, dizendo, o meu Deus vive. Eu apesar de não ter nascido num berço evangélico, mas eu fui criado numa família assim, simples, humilde, mas tão equilibrada, eu posso dizer, graças a Deus. Talvez eu possa continuar com esse meu jeito manso, quieto, meio tímido de falar. Mas ele que veio, tem gente que sabe o que é que tem gente que diz dele, tem gente que diz assim, ele é doido, isso aí foi as drogas que comeu o juízo dele. Eu sei que ele só fala o certo. Ele só fala que Deus tem poder. Ele diz, confie nele. Aquele que confiar nele não tem prejuízo. Com ele você não tem prejuízo. Porque ele cumpre o que ele promete. Louvado seja Deus. Vamos colocar em pé para nós orarmos ao Senhor. Nós começamos esse culto dizendo que nós temos algumas razões. Encontramos algumas razões, algumas justificativas para ficar ansioso. Estamos preocupados às vezes com o futuro dos nossos filhos, diante dessa realidade que a gente vive, seja a violência, a criminalidade, seja a liberdade que se tem hoje em dia com tudo que, o acesso, né, a tudo que é má, a tudo que é errado, seja com a questão do próprio custo de vida, a questão de portas de emprego. Essas coisas vão deixando a gente às vezes inquieto, ansioso, preocupado. Seja porque a gente precisa comprar, adquirir alguma coisa que a gente não tem ainda, e a gente fica olhando para os nossos recursos, como eu vou comprar, como é que eu vou ter isso, vai chegando dívidas, e a gente fica pensando, como é que eu vou pagar essas coisas todas? E no final a gente tem um monte de motivos para ficar preocupado e ansioso. Mas a gente quer concluir essa palavra dizendo o seguinte, que se a gente não pode acrescentar um segundo sequer de vida para aquele que está morrendo, a gente já está em dívida com a morte há muito tempo. Porque todos nós aqui, por certo, já tivemos muitos livramentos das mãos de Deus na nossa vida. Deus já nos deu muitos livramentos. Se a gente não tem o que a gente deseja ter, se a gente não consegue comprar o que a gente gostaria de comprar, mas a gente já desperdiçou muita coisa que a gente comprou na nossa vida, a gente já jogou muita comida fora desnecessariamente, muitas vezes. Talvez você diga, eu não tenho esse costume. Não é costume, mas todos nós já jogamos de alguma forma comida fora. Comida boa. Porque demorou um pouquinho, porque foi assado para comer de manhã, chegou a hora do almoço, a gente queria comer outra coisa, acabou não comendo aquilo que foi assado de manhã. E depois a gente fica preocupado pensando, meu Deus, vai faltar algumas coisas, vai faltar para a minha mesa, vai faltar para a minha família, vai faltar para os meus filhos. Veja se Deus deixou faltar alguma vez. Observe que sempre sobrou. Por mais difícil que foi a situação, Deus sempre cuidou de você. Se você hoje está diante da palavra do Senhor, e se você tem a certeza de que esse Deus é real, assim como Maria lá no túmulo viu ele vivo, ressuscitado, esse Deus é real. Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Ele não vai deixar faltar. Ele vai transformar o que precisa ser transformado para a glória do seu nome. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar a Deus. Queremos orar pela vida de Gel, de Eduarda, que aniversariaram essa semana. Teve mais alguém que aniversariou essa semana? Elton, o filho da irmã Neninha, do irmão Antônio. Então oremos. Sim, e sábado temos o convite para a igreja Pentecostal Bom Samaritano.
igreja do pastor Agrailson. Fogo vai cair. Vai estar o presidente estadual, nacional. E nós vamos estar lá em nome de Jesus para adorarmos ao Senhor. Então, sábado, Igreja Pentecostal Bom Samaritano. Todo mundo já sabe, o carro é o meu. Viu? A carona é comigo, viu? Pode ficar certo, a carona é comigo, o carro é o meu. Quando eu sair de casa, já sabe. Quem estiver por aí, eu vou pegando. Sabe, né? Vamos, pai, vamos embora. Vai todo mundo para a Igreja Pentecostal Bom Samaritano. O carro é o meu, né? E da irmã Bia. Em nome de Jesus. Então, sábado, nós estaremos na Igreja Pentecostal Bom Samaritano. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Nós começamos essa oração a Deus te dando graças, te agradecendo, Senhor, pelo dom da vida, te agradecendo a Deus pelo corpo, te agradecendo, Senhor, pela saúde, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor cuidou de nós. Nós não tivemos de maneira nenhuma, hipótese alguma, Senhor, a possibilidade, os recursos que pudessem trazer uma projeção de vida, um diagnóstico, uma previsão de quanto tempo nós iríamos viver. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Foi o Senhor que nos amou e cuidou de nós, da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. Que bom, meu Deus. Que bom, que mesmo sem merecermos, mesmo, Senhor, sem muitas vezes estar olhando, sem estarmos atentos aos conselhos da Tua palavra, às vezes, ó Deus, preocupados e ansiosos com as coisas à nossa volta. Às vezes ansiosos com coisas que nem sequer iam acontecer, como eu na minha infância. E outros, talvez, ó Deus, já na sua maturidade, ainda se encontrem ansiosos com coisas, Senhor, que ainda não viram, que ainda não aconteceram, mas estão ansiosos, estão em crise, estão apavorados. Outros talvez, Senhor, com coisas que já lhe acontecem, que já cometeram, já lhe cercam, já envolvem a sua vida, estão em crise, em ansiedade, preocupados, em angústia, mas o Senhor é poderoso. A sua palavra diz que o Senhor cuida. Se a gente buscar primeiro o Teu reino, Senhor, e a Tua justiça, as outras coisas serão acrescentadas, o que é necessário vai vir. Louvado seja o Teu nome. Queremos te agradecer porque cuidasses, porque cuidas de nós. Ó Deus, que realmente os Teus filhos, ó Deus, a Tua igreja se aproprie pela fé da Tua palavra, daquilo que o Senhor fala, daquilo que o Senhor é, da realidade que está, ó Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que eles possam crer que para o Senhor não há nada impossível. Deus amado, queremos em nome de Jesus te agradecer pela vida de Gel, pela vida de Eduarda. Que o Senhor, meu Deus, dê muitos anos de vida, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê sabedoria, Senhor. Que o Senhor faça a cada dia, Senhor, serem tementes ao Senhor. E saiba o Senhor honrar a sua mãe, honrar a sua família, sejam dedicadas ao Senhor, que o Senhor as desperte, ó Deus, a cada dia, para permanecerem nos Teus caminhos, não se afastarem deles. Que o Senhor dê sabedoria, dê inteligência, que o Senhor supra as necessidades que cada uma tem em nome de Jesus. Te pedimos também, agradecemos pela vida de Elton, Senhor. Que o Senhor dê saúde, que o Senhor ajude, que o Senhor, ó Deus, possa trabalhar na vida dele, para que, ó Deus, ele possa tomar uma decisão para servir ao Senhor, para viver para o Senhor, abandonar o mundo, servir ao Senhor, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas lhe dê saúde, Pai. Abençoa a sua família em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos por esse culto hoje à noite. Te agradecemos, ó Deus, pela dádiva dos céus, que foi estar adorando a Deus com o ministério feminino, com o ministério infantil, com o ministério de louvor, com toda a tua igreja, estar adorando o teu nome nessa noite. Como foi precioso, Pai. Louvado seja o teu nome. Sim, Senhor, nós te agradecemos por tudo, Pai. Rogamos a tua bênção
sobre a vida do teu povo, nas suas atividades, na sua família, no seu lar, a cada dia, em nome de Jesus. O próximo culto a Deus, a escola bíblica, os cultos de oração, o círculo de oração, o culto sábado da igreja pentecostal Bom Samaritano, que o Senhor esteja abençoando o teu povo, a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, meu Deus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.